Entrevista. Médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre braquialgia. A braquialgia é uma síndrome dolorosa que afeta os braços e, se não tratada, pode ocasionar inúmeros problemas para as pessoas afetadas por ela. Para falar sobre o assunto e explicar detalhes da doença, iremos conversar com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, Dr. Lúcio, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro, bom dia, Francisco, bom dia aos ouvintes. Dr. Lúcio Mauro, braquialgia? Braquialgia, dor nos braços. Não tinha ouvido ainda essa palavra. Então a gente chama de braquialgias aquelas dores abaixo do ombro, né? Mas a gente acaba juntando aí uma outra estrutura, uma outra parte da anatomia do nosso corpo, que é a região cervical, e a gente acaba generalizando e falando sobre cervicobraquialgias, que é aquela dor que começa próximo ao pescoço e desce para os braços, né? Passa pelo ombro, cotovelo, vai até a mão. E de várias origens, né? Então, por que a gente acaba falando cervicobraquialgias? Por conta de que muito das origens da dor dos braços, ela se origina na região cervical, na coluna cervical. Então, a gente acaba falando em cervicobraquialgias, mas braquialgia também não está errado, né? Entendi. E são várias causas, né? Uhum. Então, assim, desde, por exemplo, uma hérnia de disco, que seria uma das principais causas de braquialgias, é a hérnia de disco cervical, né? Por quê? Porque a parte sensitiva e motora dos nossos braços, ele tem origem na região cervical, no pescoço. Dali saem raízes nervosas que se juntam para formar os nervos, né? Os troncos, né? E que vão se ramificando e que vão em direção ao ombro, ao cotovelo, ao antebraço e à mão, e vão dar a parte sensitiva e motora. Mas a origem é lá na coluna cervical. Então, às vezes, um formigamento no dedão, né? Aliás, no polegar, no dedo da mão, né? Pode ter origem na região cervical, algum pinçamento de alguma raiz nervosa que dê a sensibilidade lá no dedo, lá no polegar, a origem dela é cervical, né? Interessante, não é o tema da entrevista, mas já me vem outros assuntos aqui. Por exemplo, eu já vi o pessoal que gosta da acupuntura, Sim. Que eles falam que se você ali colocar a agulhinha naquele lugar certo, de repente nas costas, vai tirar uma dor. Eu não sei se você acredita na acupuntura, é uma ciência mesmo, né? Com certeza, funciona e funciona muito bem. Ah, então, é interessante porque daí bateu com o que você falou, né, Lúcio? Sim, com certeza. Porque o que acontece? Qual que é a função do nervo, né? O nervo, ele ele transmite ao cérebro o que está acontecendo no meio ambiente onde você está. Então, o frio, o calor, se você está segurando um objeto áspero, se você está segurando uma caneta, se você está segurando uma pedra, se você está segurando um prato, se você está segurando um livro. Então, isso tudo é transmitido ao seu cérebro através do nervo, né? Então, o nervo leva essa informação ao seu cérebro, que o cérebro dá uma mensagem e você faz o movimento de acordo com o que você deseja. Entendeu? Você vai digitar, por exemplo. Você está no celular digitando, é o teu cérebro que está mandando mensagem para o teu músculo para mover, para poder digitar. E é tão bom não ter dor, né? Com certeza. E isso tem que ter uma via, né? Então tem que ser através de alguma coisa. É o nervo, né? O nervo, ele leva essa informação e leva e traz. Agora, né? Lúcio, você falou de hérnia. Sim. Hérnia de hiato. Hérnia de disco. De disco. O que seria a hérnia de disco, então? O disco intervertebral é uma estrutura que fica entre os corpos vertebrais da coluna. Desde a região do pescoço, que a gente chama de cervical, até lá embaixo, na região lombar. Entre os discos, entre os corpos vertebrais, entre os ossos, tem um disco, que é uma estrutura que serve para amortecer os movimentos, para poder dar mobilidade na coluna. Porque se fosse um osso só, né,
um canal de osso só, sem esses discos intervertebrais. Como se fosse um cano, por exemplo. Exatamente. Sem articulações, a gente não conseguiria virar o pescoço, a gente não conseguiria dobrar o pescoço, a gente não conseguiria dobrar o tronco para amarrar um sapato. Então, graças a essas articulações da coluna, né, nós conseguimos ter esses movimentos. E a gente muitas vezes paga um preço por isso, né? Então, esses discos eles vão se tornando menos, vão se perdendo água, né, com o nosso envelhecimento. A quantidade de água no nosso organismo vai se alterando, a gente vai diminuindo a quantidade de água. E isso diminui a resistência do disco intervertebral, ele vai se desidratando, né? E isso é um processo degenerativo, de envelhecimento do nosso disco intervertebral. Com isso perde resistência e essas estruturas que estão envolvidas no disco intervertebral, eles vão cedendo. São anéisinhos, são ânulos, a gente chama de ânulo fibroso. E isso vai fazendo com que o disco ele vai cedendo e se esborrachando, vamos dizer assim, em várias direções. Quando ele invade o canal medular, ou o local onde sai a raiz, que a gente chama de foramen, ele pode estar encostando no nervo e dar os sintomas, que é choque nas mãos, formigamento no ombro, perda de força. Então isso tudo vai ocasionando a cervicobraquialgia, que é uma das causas de cervicobraquialgia, a hérnia de disco cervical. Entendi. Agora, Lúcio Mauro, quando a gente coloca a mão aqui na coluna, a gente sente como se fosse divisões, uma espécie de uma bolinha. Esse aí é o processo espinhoso. Cada vértebra tem um processo espinhoso, é uma pontinha de osso atrás. Isso, a gente até vai passando dele e vai sentindo, né? Isso, uns carocinhos, né? Isso. O carreté. Uhum. É isso. Exatamente. Não é isso o disco que você falou. Não, aí é a pontinha de osso da vértebra. A vértebra ela tem o corpo vertebral, os processos transversos que são do lado, o processo espinhoso, que é essa pontinha de osso que está atrás, os pedículos, que é onde saem os nervos, né? Então a vértebra ela é dividida em várias, ela é fragmentada em vários pedacinhos ósseos, cada um tem um nome. Entendi. Entendeu? Então ela é dividida. E aí são nomes complicados. São nomes complicados, exatamente. São nomes técnicos, vamos dizer assim, né, Sandro? É verdade, Lúcio Mauro. No que se refere à braquialgia, existem modalidades de braquialgia que não surgem ali na coluna, mas no próprio braço? Sim. Por exemplo, tem a síndrome do desfiladeiro torácico. Desfiladeiro torácico é uma região que fica entre o pescoço, né, e o ombro, né? Ali passa esses nervos que saem, essa raiz nervosa que sai lá da coluna cervical, elas se juntam para formar os nervos, como eu falei. E onde eles passam entre músculos, entre ossos, por exemplo, clavícula, costela, né? A costela geralmente ela se inicia na coluna torácica, mas tem gente que tem uma costela a mais, né? Uma costela cervical, né? Então isso tudo pode, esse desfiladeiro pode estar apertando esses nervos já fora da coluna, causando dores nos braços, perda de movimento, formigamentos, né? Porque muitas vezes a pessoa tem aquela postura de hipercifose, né? Um desequilíbrio muscular que causa que a pessoa vai ficando corcunda, né? Aquilo lá aperta esse desfiladeiro torácico e por onde passa o nervo ali, o nervo ele é comprimido, ele é apertado. Então Entendi. reflete no braço também. Entendi. Tá? Outra causa de braquialgia bursites e tendinites do ombro. Tendinites do manguito rotador, a gente já falou sobre o manguito, né? Sim. São tendões profundos do ombro, cuja função é estabilizar a cabeça do húmero dentro da glenoide, que é onde ele se encaixa, e dar a rotação do nosso ombro, né? O manguito rotador ele é responsável pela rotação e pela estabilidade da cabeça do húmero. As tendinites, então as bursites, né? E as síndromes compressivas nessa região que vai descendo do braço, né? Síndrome do interósseo anterior, que é uma síndrome compressiva de nervo periférico, que fica ali abaixo um pouquinho do cotovelo, comprime o nervo interósseo
posterior, né? No músculo que está profundo ao antebraço. Síndrome do túnel do carpo, né? Que no túnel do carpo já fica ali no punho. A gente falou sobre essa síndrome a semana passada ou retrasada. Né? Foi com você aqui. Então tudo isso são braquialgias, né? São dores nos braços causadas por diversos motivos. Né? Agora, e cada uma tem o seu tratamento. Agora, pelo que eu percebo, aí existe um motivo natural, a pessoa vai vivendo e determinadas partes do corpo realmente vão se desgastando. Sim. E tem um motivo que não é natural, de repente, problema de trabalho em excesso. Como é que fica essa questão? Aí entra, os fatores são vários, né? Postura, né? Desequilíbrio muscular, a própria anatomia da pessoa. Tem gente que tem um pescoço mais curto, o disco, esses pedículos onde sai o nervo, ele é mais apertadinho. A própria ocupação da pessoa, né? Do dia a dia. Um chapa que descarregue peso. Exatamente, o dia inteiro, carrega saco na cabeça, né? Que vai comprimir ali o disco intervertebral e, né? Tem um jeito correto de carregar esses sacos pesados, Lúcio? O ideal seria uma máquina, né? Sim. Porque é mais do que o ser humano aguenta, né? Exatamente. Tem sacos que são de 60 quilos, Lúcio Mauro. Exatamente. Carregar isso na cabeça não é muito aconselhável, né? Tem pessoas aí que estão acostumados, que fazem isso a vida inteira, não tem nada, mas tem uns que pagam caro no final, né? Até acho que a maioria, quando envelhece, né? O problema é quando envelhece, né? Passou aí dos seus 50, 55 anos, já começa a aparecer bastante coisa. Então quer dizer que já vem a parte como eu falei, com envelhecimento, desidratação, degeneração, e aí começa a aparecer os problemas mais graves, né? Então é mais comum em homem a cervicobraquialgia? Olha, Sandro... Ou não? Não, porque assim, ainda tem as outras causas, que é a fibromialgia, que é sede frequente de dor na região cervical e do ombro, que é aquela síndrome da síndrome da fibromialgia, é aquela dor relacionada a um espasmo muscular, né? Que não tem um processo inflamatório, tem causas geralmente psicossomáticas, né? Tem muito a ver com a insatisfação que a pessoa tem, com problemas com estresse, com insônia, né? Então aquilo acaba dando dor no corpo, né? Não só na região cervical. Tem a dor miofascial, que existem pequenas contrações dos músculos, formando pequenos nódulos, né? Que são Sim, você sente, às vezes, que tem um caroço. Isso, né? Exatamente. Principalmente nessa região. Isso, aqueles caroços são palpáveis. É a hora que você aperta o caroço, dói, a dor irradia. Né? O que faz aquele caroço? Eu Então, conheço pessoas que têm isso. Aquilo é uma bolinha de carne? Não, assim? tem uns caroços que são os lipomas, que são bolinhas de gordura. São bolinhas de gordura encapsuladas. É um tumor benigno, né? Que não vai dar problema geralmente para a pessoa, né? Pode causar alguma dor e tal, mas não é muito comum ser sede de dor. Mas existem uns nódulos palpáveis no músculo, né, que são vários, que é característica da dor miofascial. Que a dor é aquela contração isolada dos músculos que acontece em pacientes também com algum problema psicossomático, né? Então a fibromialgia e a dor miofascial estão ali bem paralelas umas às outras. Entendi. E existem sintomas que indicam que a pessoa está com a braquialgia? Então, é aquela dor, pode ser a sede na base cervical do pescoço ou até no ombro, que se irradia para alguma região do braço. Esse é o grande sintoma? Esse é o grande sintoma. Geralmente pode estar acompanhado de formigamento, fraqueza muscular, tira até o sono do paciente, a dor vem geralmente à noite, né? A hora que a baixa adrenalina do estresse do dia a dia, a adrenalina baixa e começa a dar dor. Essa dor não é semelhante a um formigamento, não? Pode dar, uma das características da dor acompanhada de formigamento. Ah, é? Sim. É importante estar atento. Choque no braço, aquele choquinho que irradia, né? Que vira o pescoço, dá
A pessoa sente lá no antebraço, lá embaixo. Você sente o trajeto do nervo ali. E a partir do momento que o paciente chega no consultório, como que o ortopedista ele vai... Primeiro, ele vai ter que diagnosticar. Sim. E Qual que é a origem, né? Da Isso. dor. Como que o procedimento do profissional vai? O exame físico, a história que o paciente vai nos contar, qual que é a sua profissão, o que ele fez para causar aquela dor, se a dor é insidiosa, né? Se começou há 6, 7 meses atrás, depois foi piorando, ou se a dor é aguda. Se ele teve um trauma, né? Muitas vezes as causas de dor relacionada a manguito rotador, por exemplo, está relacionada a um pequeno trauma que piorou uma dor que já existia, ou seja, um tendão que estava já doente, sofreu um trauma e rompeu. E a pessoa tem dor. Ou às vezes a pessoa foi pegar algum peso, colocou no braço e começou a doer o pescoço. Pode estar relacionado mais a uma hernia de disco. Então a história clínica, o exame físico, né, ver qual raiz que está acometida, porque cada nível da região cervical, ela inerva uma parte do braço. Né? C5 é mais a região do ombro, C6 a lateral do braço, C7 mais a lateral do antebraço, e aí vai assim por diante. Então cada região tem um nível que sai, a raiz nervosa que corresponde à região do braço. Então, o exame físico, né, os reflexos a gente testa, e os exames de imagem, né? Radiografias e a própria ressonância nuclear magnética e ultrassom, no caso também é muito válido. E como é que é feito o tratamento, Lúcio? Então, o tratamento, lógico, depende da patologia. Primeiramente é tirar a dor do paciente, né? Aí medicamento. Com medicamentos, anti-inflamatórios, analgésicos. Tem que ver se o paciente tem indicação ou tem alguma contraindicação de certos medicamentos. Fisioterapia é importante para reequilibrar a musculatura. Melhora da postura, né? E tem casos que não se resolve, que pode ser que seja cirúrgico. E aí, como é que funciona esse procedimento cirúrgico? Então, depende da patologia. Se for uma hernia de disco cervical, tem que ir lá e tirar o que está comprimindo o nervo, ir lá na coluna, tirar esse disco que está fora do lugar, que está herniado, e muitas vezes colocar uma prótese local. Puxa ali, né? vida, hein? Uma prótese de disco, tem próteses hoje em dia. Tem a artrodese, né? Que se você fixa com parafusos. E Tem fica várias sequela? técnicas. Não, Nesses casos aí? geralmente o paciente perde um pouquinho a mobilidade do pescoço, mas não se adapta bem. Viu? E depois consegue voltar à vida normal? De Sim, repente, sim, assim. até praticar esporte? Dependendo do esporte, sim, né? Consegue. Dependendo do paciente, de qual a técnica cirúrgica, do que foi usado ali, consegue sim. E nos casos onde a cirurgia não é necessária, o sucesso do tratamento costuma ser assim de 100%? Olha, a grande maioria das vezes a gente não indica cirurgia, né? De problemas de hérnia de disco cervical, né? Lesões do manguito, se rompeu e o paciente é ativo e tem muita dor, a grande maioria é cirúrgico. Né? Tem que ver se a ruptura é parcial, se é total, né? Hoje em dia tem se estudado muito em medicina regenerativa, que é o PRP, o plasma rico em plaquetas, mas não tem-se evidências concretas ainda. Então, a gente não pode sair usando ainda o PRP. Né? Tem o uso do ácido hialurônico, que tá em estudo ainda, mas que em breve eu acho que teremos umas novidades aí que vão beneficiar esses doentes. Quer dizer, está evoluindo a medicina. Está né? evoluindo, com certeza. Pesquisas estão sendo feitas de maneira assíduas, né? E a gente tem visto aí uma evolução. Agora, eu imagino que a humanidade hoje ela está mais propensa a determinado tipo de doença por conta dessa questão da má postura, não é? As crianças ficam horas e horas olhando para o celular, para Exatamente. baixo. Você tocou num assunto muito, muito importante. Hoje em dia, o celular e o sedentarismo, devido ao computador, eu acho que tem grande... A gente tem que olhar com
outros olhos aí e tentar melhorar isso, né? Porque a gente vê muita gente com dor cervical de tanto ficar com a cabeça flexionada, né? Já até falei sobre isso aqui, né? Que o peso da nossa cabeça em cima do pescoço é em torno de 5 a 6 quilos, dependendo do tamanho da pessoa, né? Quando você flete em torno de 15 graus a 20 graus, a tua cabeça vai dobrar de peso. O peso em relação ao pescoço vai aumentar 2 vezes, né? Vai dobrar. E se você fletir 30 graus, vai chegar até triplicar, e assim por diante. Então você pode estar carregando aí 30 quilos, 35 quilos no pescoço, porque você fletiu a sua cabeça para ficar mexendo no celular. E aquilo vai se refletir, né, durante o dia, durante a semana que você tá usando o celular. A pessoa está entretida no aparelho e ela não percebe Não isso. percebe. Está lendo, sei lá o quê, vendo Exatamente. vídeo. Exatamente. E Fica tão ligada no que está acontecendo no celular ou no computador que esquece da postura. E isso acaba ocasionando problemas graves. Que vão aparecer lá na frente. Exatamente, né? Isso mesmo. Bom, e nesse caso, manter a postura correta, fazer alongamento, tudo isso ajuda a prevenir a braquialgia? Ajuda muito, né? Exercícios, pilates, RPG, exercícios na própria academia sendo bem orientados. E o dia a dia da gente, a gente tá se fiscalizando, né? Para não ficar com uma má postura. Tá bom. Doutor Lúcio, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, muito proveitosa. Obrigado pelas informações aí que foram prestadas para os nossos ouvintes e, mais uma vez, mais uma aula. Aprendemos bastante sobre esse assunto. Pô, Sandro, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e obrigado a todos. Espero que tenha sido proveitosa Sim. a conversa. Tá bom, foi nota 10, Lúcio. Obrigado mesmo por essa parceria com a Rádio Vinícola, tá bom? Ok, obrigado.